Beleza, tu me avisa quando eu tiver 100% online aí. Já tá, querida. Tá bom, então. Pois boa noite para todo mundo, para quem está aqui, para quem está no YouTube também. A gente está começando a transmissão agora. Esse é o sexto episódio. Eu sempre perco a conta. É o sexto episódio da nossa série de comunicação, o Comunica e Engaja, que tem essa proposta de trazer é, conversas sobre comunicação e estratégias de produção de conteúdo mais para próximo da realidade da nossa rede. E de quebra também tá compartilhando essas discussões para o público que acompanha a gente. Esse é o nosso primeiro episódio em parceria com um dos GTs do Engaja, que é o GT Clima. Então, até agora a gente estava falando muito de produção de conteúdo, assim, de forma geral, de várias estratégias e vários lugares, assim, de atuação, lugares de fala também. E é o primeiro episódio que a gente vai estar pensando focado em um tema, que é o de mudanças climáticas. E aí, por isso, né, que vem dessa parceria com o Grupo de Trabalho de Clima. E a partir de agora, a gente também, só para dar esse spoiler para todo mundo que está aqui, a gente vai estar pensando em novos formatos da nossa série, de como é que a gente integra de outras formas com a rede do Engajo. Mas é isso, todo mundo seja muito bem-vindo. Bibiana, super obrigada por ter topado conversar com a gente. E hoje eu vou ficar mais nos bastidores, dando esse suporte, e Paulo vai estar mediando a conversa. Então, era isso que eu queria falar. Estou aqui super empolgada para a conversa. E quem tiver comentários, seja aqui ou no YouTube, eu vou estar acompanhando e vou estar, né, pegando esses comentários para estar trazendo para a conversa. Então, aproveitem esse espaço também. Mas é isso, Paulo. Aproveita teu espaço agora. Obrigado, Gi, pela introduçãozinha. Então, boa noite a todas que estão aqui na sala, literalmente todas. Primeiro, eu quero logo agradecer de novo a Bibiana por ter aceitado o nosso convite. Eu fiquei bem feliz mesmo, fiz um grande marketing aí durante a semana sobre a sua participação. Que bom que deu certo. Então, o objetivo hoje é de ser uma conversa assim muito informal mesmo, assim, uma troca de conhecimento e de partilha. Então, quem está aqui na sala, não fique com vergonha de falar. Sempre quando ela estiver falando, você pode estar levantando aqui a mãozinha ou então falando no chat, né? Então, antes de começar com algumas perguntas que a gente meio que preparou aqui, eu vou deixar a Bibiana se apresentar um pouquinho para a gente. Oi, tudo bem? Antes de mais nada, queria dizer que é um grande prazer estar aqui conversando com vocês, adorei o convite. Bem na hora que eu vou falar, toca o interfone aqui em casa. Tá tudo bem. Coisas da quarentena. Mas, enfim, meu nome é Bibiana. Eu escrevo uma newsletter chamada Clímax, que é sobre mudanças climáticas, sobre a crise climática. E é um projeto pessoal, uma coisa que eu faço sozinha, e que é muito sobre a minha voz, assim, já que é escrito por uma pessoa só. Então, acho que tudo que a gente vai conversar hoje, que eu vou falar sobre as minhas ideias de comunicação, são baseadas nessa ideia, assim, e são coisas que eu pensei por muito tempo, mesmo antes de começar a escrever newsletter, e que eu vou aprendendo mais todos os dias e vou desenvolvendo mais esse jeito de comunicar e aprendendo muito sobre o que funciona e o que não funciona, enquanto vai acontecendo mesmo. Eu comecei em novembro do ano passado, então na real, não é mais tão recente, né? A gente já tá em agosto, daqui a pouco vai fazer um ano, mas a gente estava falando aqui antes que a gente perdeu totalmente a noção do tempo, isso é muito verdade. Então, eu comecei em novembro, já fazem vários meses, acho que já deu para aprender um bocado. Eu sim, super. E logo quando eu conheci a newsletter, eu fiquei tipo, velho, eu tenho que ler todas as edições anteriores. Então, eu fiquei meio que fissurado assim com o conteúdo. Fiquei tipo, meu Deus, eu quero ler tudo. E sempre acompanho assim, né? Tem também alguns amigos também que tá
acompanhando, sempre quando sai uma nova, a gente vai, eita, meu Deus do céu, vamos falar sobre, Olha, né? que legal! Nossa, Sim, eu fico muito a feliz. gente fica na expectativa. Então, falando de newsletter, então, acho que a primeira pergunta, assim, encaixa, assim, muito para a gente ir trocando ideia, né? A gente quer saber por qual motivo você decidiu criar a newsletter para falar sobre clima e o que te motiva a falar sobre isso. Bom, eu estava super dentro desse tema, assim, envolvida com ele, tipo, lendo loucamente, preocupada demais há alguns anos. E eu sempre achei muito difícil conversar com as pessoas sobre isso, assim, sei lá. Vocês devem saber como é o sentimento de, tipo, estar sempre informado a respeito, apavorado na maior parte do tempo, e olhar ao redor e pensar, mas por que as pessoas não estão assim também, sabe? Por que a gente tanta gente até tá pensando no assunto, mas tá fingindo que não tá, e a gente fala de tantos outros assuntos, tantos outros problemas, mas a gente fala muito pouco sobre isso. E aí, por muito tempo, eu não sabia como tocar nesse assunto com as pessoas, né? E aí eu acabei mudando aqui para Brasília, eu moro em Brasília, e eu não conhecia quase ninguém aqui, então dificultou muito mais essa questão da conversa sobre esse assunto, porque eu realmente já não estava conversando muito com ninguém, muito menos sobre esse assunto. E aí é que veio a ideia, assim, de, bom, eu vou botar isso no papel e vou ver quem é que aparece, sabe? Porque aí só os interessados realmente vão aparecer. E aí vamos ver se eu consigo começar um debate e se eu consigo também inspirar outras pessoas que também estão com essa mesma dificuldade que eu, para fazer isso também, sabe? Dar um material que as pessoas possam ler e possam realmente ir passar para frente, conversar com alguém, começar o debate, começar a conversa com as pessoas ao seu redor, né? Era isso que eu esperava, meu objetivo, assim. E acho que tá dando certo. Tá dando sim. Para mim tá dando certo, porque eu sou tipo viciado. Sou muito suspeito para falar. Não vou começar aqui de novo com o marketing, né? Já basta a semana toda já. Então, falando nisso, né? Aqui a gente dentro do Engaja Mundo, a gente tem um grupo, né? Que trabalha sobre clima. Eu e Gi somos os dois coordenadores. E aí existe sempre uma coisa por trás, né? E falar sobre clima, que sempre quando a gente fala clima, a primeira coisa que aparece em nossa mente é que o mundo tá acabando, e a gente sempre pensa naqueles ursos polares. Então é sempre uma coisa que é muito que causa bastante medo e espanto, né? Com quem ainda não tem uma aproximação sobre o tema. Então, na tua opinião, assim, como a gente cria, né, um diálogo para falar sobre clima sem ter, assim, um discurso de pânico e de medo, sabe? Assim, que seja assim, algo leve, mas que crie um certo tipo de interesse e preocupação sobre. Eu acho, tem muito esse debate, né, entre o que funciona melhor para engajar as pessoas, se é o alarmismo ou se é a esperança e tal. E a gente vê muito isso. Tem gente, por exemplo, o David Wallace Wells, que ele fala muito sobre o alarmismo, mas o livro dele é super alarmista. Tipo, se você lê aquilo, você fica deprimidaço, né? Então é meio tipo, você assusta a pessoa e fala, olha, vai tudo ser uma merda, ou você fala, não, mas existem mil soluções, vai dar tudo certo no fim, né? São dois extremos que são complicados, porque podem levar à paralisação da pessoa, né? Tipo, se você está com medo demais, você fica paralisado e pensa, bom, não tem nada que eu possa fazer. E se você acha que vai dar tudo certo mesmo, você também pensa, pra que eu vou fazer alguma coisa se já vai dar tudo certo, né? E é super difícil a gente encontrar esse equilíbrio. Quando você começa a entender mais do assunto, sempre vem um pouco de dor, né? Sempre vem um certo sofrimento de entender a situação. E acho que a gente precisa também meio que abraçar esse luto que vem, né? A gente precisa aceitar que ele vai acontecer e a gente precisa saber falar a respeito. Então, assim, para mim, nós não somos cientistas que vão estar escrevendo pesquisas científicas,
nem mesmo jornalistas vão estar escrevendo matérias no jornal, qualquer coisa assim. A comunicação que a gente está pensando aqui é outra. E para a gente, a coisa que eu aprendi que eu acho mais importante é que a nossa comunicação tem que ter sentimento, tem que ter emoção, tem que ter quem a gente é, sabe? E o que a nossa vulnerabilidade em relação a esse assunto. Porque a verdade é que todos nós somos muito vulneráveis, né? Esse assunto, ele toca muito com a gente intimamente, assim, com o que a gente sente, com o que a gente pensa do futuro, com o que a gente quer, com os medos que a gente tem. E eu acho que é disso que a gente precisa falar. A gente precisa colocar isso dentro de qualquer assunto. Mesmo que você esteja comentando uma pesquisa que saiu, você tem que falar sobre como aquela pesquisa te faz sentir, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Porque muitas vezes a gente acha que na nossa comunicação, que quando a gente vai se comunicar com as pessoas, o que as pessoas estão esperando são respostas, são certezas, evidências, coisas inabaláveis. E, na verdade, muitas vezes o que as pessoas estão procurando é se identificar, é saber que outras pessoas sentem o mesmo que elas, dar nome às suas próprias dores e os sentimentos que elas têm em relação a esse assunto. Então, você se mostrar vulnerável, você se mostrar as suas dúvidas, os seus dilemas, que é outra questão também muito forte, a questão da culpa, né? Porque esse é um assunto que a gente é culpado, né? A gente é culpado e vítima ao mesmo tempo, e dentro do sistema em que a gente vive, tudo que a gente faz acaba afetando o clima, e a gente não tem muito controle de boa parte dessas coisas, a gente não tem controle, né? Então, entender esse sentimento de culpa, demonstrar que você também tem esse sentimento de culpa, que sabe, você não está julgando a outra pessoa, porque muita gente se sente julgada e foge desse assunto porque tem medo que vão acusar, você come carne, você usa plástico, você dirige, você não sei o quê, e a pessoa já se afasta do assunto com medo desse julgamento e de se sentir culpado, né? Então, acho que se a gente mostrar que a gente tem essa mesma vulnerabilidade, já torna o assunto bem mais palatável, assim, que a pessoa se sente mais aberta, mais respeitada, né? Mas assim, que ali tem um lugar em que ela pode confiar, assim. Paulo? Eu mutei, né? Então, sempre quando a gente... Não, quando você falou, né, que quando a gente fala de clima também sempre vem mais, assim, uma visão científica da coisa, né, cheia de tabelas e gráficos, que a temperatura tá subindo e descendo em tal canto. Isso até foi uma coisa que me impactou no quesito de... Eu sempre, desde o meu ensino médio, eu vim de escola pública. Então, o assunto de clima, até então, para mim, antes de ir para faculdade, era uma coisa muito distante para mim. Então, quando eu tive já o interesse de eu começar a ler e entender, né, vou dar aqui um Google aqui para ver o que eu acho. Sempre me deparava com isso, com artigos, com tabelas, gráficos e tal. E aí, isso até foi uma coisa que no começo assim, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, então que clima é isso? É uma coisa tão complicada, né? Meu Deus do céu, eu não vou entender isso. Mas assim, tu acha que existe alguma forma de a gente transformar esse conteúdo científico em algum tipo de experiência concreta assim, para o nosso cotidiano, que seja assim de uma linguagem mais fácil, até mesmo a gente ler e começar a entender? Eu acho que sim, acho que depende muito de estudo para estudo, né? Porque quando a gente fala de mudança climática, abrange tantas coisas que tem estudo de todas as coisas que você pode imaginar. Então, e algumas são muito mais distantes do que outras, né? Algumas são muito mais próximas da gente quando, sei lá, tá falando de emissões de determinadas indústrias, você pode ligar aquilo ao consumo da pessoa e tal, mas quando fala de, sei lá, de alguma coisa muito científica mesmo, muito só, o gás aqui se move desse jeito e faz não sei o quê, e aí você fica a função das nuvens na absorção do carbono, e como, sabe, isso aí já é um pouco mais distante, mas então depende muito. Mas acho que tudo a gente pode levar para essa questão de o que isso vai significar na nossa vida, né?
Assim, quando falo de projeções, é isso, tipo, pensar nesse futuro, no que aquilo vai significar, em como que vai ser a nossa vida dentro daquele futuro planejado. Quando se fala de emissões atuais ou de políticas públicas ou coisa assim, o que já significa no nosso dia a dia, o que a gente faz, o que a gente consome, ou quais são os nossos hábitos e como dialogam com aquilo. Então, se vai ter, não sei, se fala das emissões da indústria X, aí a gente tenta pensar o que parte do nosso dia a dia vem daquela indústria, enfim, esse tipo de coisa. Ou quando fala de políticas públicas, já tem alguma coisa parecida com isso, na nossa região, na cidade, no país, enfim, o que isso pode significar, enfim. E, de novo, eu acho que sempre tem que tentar pensar um pouco em como aquilo te toca, assim, sabe? Você leu... às vezes é bem difícil ler algumas pesquisas científicas, né? Mas depende muito. Mas às vezes você lê um negócio, o que aquilo te trouxe em mente? O que aquilo te fez pensar? Que medos aquilo te trouxe? Acho que isso é importante também. Acho que se você pensar nisso, você consegue tornar um pouco mais pessoal o assunto, né? Mas são umas coisas que são difíceis mesmo. Sim, inclusive isso para mim foi a maior dificuldade, sabe, de saber o que é o clima, né, de como funciona e como está impactando aqui a gente, sabe, que até então, como eu disse, isso era um assunto bem longe e sempre eu via, clima é aquilo, né, o urso polar tá meio que morrendo, então isso não tá afetando a gente, né? Mas, enfim, eu acho que só com o tempo mesmo eu vim meio que descobrir que isso já está afetando a gente já de várias formas, e daí que teve assim, o meu interesse, né, de entrar nessa vida de ativista pelo clima. Uhum. E atrelado a isso, tu acha que a gente falar de clima com um apelo meio de que emoção é uma boa forma de fazer essa comunicação sobre clima, assim, tipo, ai meu Deus do céu, gente, vamos falar de clima, tá tudo ruim, tá morrendo. Eu acho, assim, duas coisas. Uma primeira coisa me fez pensar agora, algo que eu li recentemente, que é uma pesquisa que teve nos Estados Unidos, que eu acho que foi divulgada agora semana passada ou na semana anterior, que é uma pesquisa longa sobre os discursos, acho que foi feito entre 96 e 2015, então foram vários anos analisando todos os discursos no Congresso americano de republicanos e de democratas sobre o assunto do clima, para tentar entender o que funciona e o que não funciona. E foi feito por inteligência artificial, assim, que captou todas as falas, blá, blá, blá. E aí, o que eles viram? Que os democratas, eles usam fatos, números, evidências, tudo muito científico e às vezes algumas questões morais. Isso é certo, isso é errado. E isso não funciona, não atinge as pessoas. Já os republicanos, eles não usam fato nenhum, porque é óbvio que os fatos não iam funcionar para eles, os fatos são contra o que eles pensam. Eles usam histórias, imagens, humor e emoção. Então, é tudo sobre, eu acho, é um absurdo, a minha liberdade de comer hambúrguer, sei lá, coisas muito pessoais que é isso que funciona, isso atinge muitas pessoas. E até comentava, na matéria que eu li, comentava o exemplo de um senador, sei lá, que há um tempo atrás trouxe uma bola de neve para dentro do Congresso e jogou nos outros, falando, vocês falam que dá aquecimento global, mas olha o frio que está lá fora, tem até neve. E era uma besteira completa, mas o impacto daquilo foi enorme, porque a imagem do gelo, a coisa, as pessoas que já não acreditam ficaram, óbvio, olha o gelo ali, e começaram a usar aquele argumento também. Então, assim, pega muito mais isso do que você apresentar um monte de números, porque tem essa questão também de que muita gente não consegue entender os números. E às vezes a gente se preocupa muito em querer dar os números e não é isso que as pessoas querem. Às vezes as pessoas não precisam dos números, sabe? Às vezes elas precisam ouvir outras coisas.
É claro que os números são importantes também, a gente precisa, né, basear tudo que a gente fala em evidência, mas, de repente, apresentar isso de outra forma, assim. E eu acho que, principalmente no Brasil, isso tá faltando muito, sabe? Tem muita coisa... A gente tem as pesquisas científicas, a gente tem... também não tão bem divulgadas, mas, enfim, as pessoas podem procurar por isso e ter acesso a isso, mas está faltando um pouco de personalidade, assim, desses casos mais pessoais, mas vozes mesmo das pessoas que você possa se identificar e falar, nossa, é isso mesmo que eu tô sentindo, ou, caramba, se essa pessoa tá sentindo isso, esse negócio deve ser sério mesmo, né, vou tentar entender melhor. Então, é isso que eu acho. Eu ia falar outra coisa e agora eu esqueci o que era, já me perdi. Desculpa, eu acho que eu já até esqueci qual era a pergunta. Deu sim, tipo assim, eu meio que perguntei se o apelo emocional é uma boa Sim. ferramenta para falar sobre clima. Eu acho que sim, é claro que agora que eu lembrei exatamente o que você falou, e aí se deu o exemplo de falar, nossa, tá tudo errado, tá uma merda, não sei o quê. Acho que, assim, ser pessimista demais às vezes é um pouco complicado, mas falar sobre. Pensar mesmo como você se sente, sabe? Porque se você faz parte desse GT, se você tá preocupado com o clima, é porque você tem um lado pessimista, mas você tem um lado otimista também, ou pelo menos um lado que tá pensando, olha. Eu não acho que tudo vai se solucionar e que a gente vai ter um mundo perfeito, mas eu sei que faz diferença, que as coisas podem ser muito, 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 muito ruins, ou só muito ruins, ou um pouco ruins, ou um pouquinho melhores, e que isso faz muita diferença, que é preciso se fazer coisas para que a gente não chegue no pior do pior dos cenários, assim. Então, procure esse otimismo em você e procure exatamente essa dualidade, essa balança que tem dentro de você que fica pendendo de um lado para o outro e tenta achar alguma coisa aí e colocar isso para fora, sabe? Então, mostrar um pouco do pessimismo e um pouco do otimismo junto sempre, eu acho. Então, para mim é muito isso, de quando eu tô muito pensando, ai, será que isso aqui tá pessimista demais? Será que isso aqui tá... Eu volto para dentro, para mim, e penso, o que eu tô sentindo com isso aqui? Eu tô achando pessimista demais? Como é que eu acho o otimismo dentro dessa história? E aí, acho que isso ajuda. Aí eu tinha um comentário rapidinho, foi mal, Paulo, te cortar, mas é uma coisa que eu fiquei pensando enquanto a Bibiana estava falando, porque, tipo, eu acho que tem dois níveis, assim, de tentar conectar com as pessoas quando a gente fala de clima. Um que é, tipo, primeiro, mudanças climáticas são reais, e eu acho que ainda tem esse diálogo que a gente precisa fazer, por mais que às vezes a gente sinta que é meio absurdo a gente tá que ainda ter que defender isso, né? E aí eu acho que tem outro nível de tanto pessoas que não acreditam, ou até pessoas que acreditam e que entendem que é verdade, mas no nível de são a realidade próxima de mim, porque é diferente quando a gente pensa, é uma realidade para os ursos polares e é uma realidade para aqui, para a minha comunidade, para o meu bairro, minha cidade e tudo. E aí, enquanto você falava isso de trazer histórias, imagens e tudo isso, o poder, né, que tem de ir além dos fatos, eu acho que é uma forma até de conectar com esse outro nível de comunicação, né? De tipo, é uma realidade e é uma realidade próxima, porque olha aqui o que está acontecendo com fulano, olha essa história de tal pessoa que está aqui perto, sabe? Então, eu acho que são dois níveis, assim, super importantes que a gente tem que estar pensando também. Exatamente, com certeza. E tem muitas coisas que acontecem que as pessoas não se dão conta, né? Você tem que ver aí na sua cidade o que tem. Tem enchente na sua cidade? Então vamos falar disso aí, porque isso aí também vai piorar. Tem seca na sua cidade? Então vamos falar de todas essas questões que já existem e que sempre existiram e como elas vão ser exacerbadas, né? Então dá pra gente sempre achar alguma coisa próxima e falar disso, mas muda um pouco de pessoa para pessoa, né? E isso que você falou me lembrou um pouco a questão das conexões, né? Eu acho que uma coisa que foi relativamente bem feita, não sei quantas pessoas atingiu de fato, mas foi a questão agora do coronavírus e de relacionar, olha, o coronavírus veio porque a gente está destruindo as florestas, porque
né, os animais estão perdendo habitat, estão aproximando dos humanos, está vindo. Então, fazer essas conexões é bem interessante, né? É bem importante. Talvez essa tenha sido um pouco mais complexa, talvez tenha sido difícil de entender para algumas pessoas, e tem tantas coisas até políticas envolvidas agora nessa situação para as pessoas acreditarem ou não, né? Mas isso é muito importante. Então, que você falou, o urso polar, você tem que... O que adianta o urso polar? Você tem que fazer a conexão. O que o urso polar significa para quem não mora junto com o urso polar? O que ele faz? O que ele se alimenta? Quem se alimenta dele? O que acontece? Como funciona? Aquele habitat em que ele vive? Por que ele é importante para a gente aqui? Né? Tem que realmente fazer essas conexões, que às vezes são muito distantes, né? E é difícil mesmo, porque a gente, como o Paulo está falando, a gente não aprende na escola essa visão sistemática das coisas. É tudo muito assim, olha esse buraquinho aqui, olha aquele lá, olha essa história aqui, olha a geografia separada da história da ciência, não sei o quê. Não é tudo conectado, então é muito difícil a gente aprender a ter esse olhar, né? E para comunicar isso para os outros, para quem nunca viu as coisas dessa forma, é bem difícil mesmo. Com certeza o que a gente aprende na escola é tipo emissão de gases de efeito estufa e aquela figurinha assim super tradicional de um pedaço do planeta e os raios e pronto. É isso que a gente aprende sobre mudanças climáticas na escola. E às vezes piora, tipo, é uma coisa muito mais negativa para a gente entender a complexidade do que é, né, as mudanças climáticas, do que positiva ter, tipo, esse retrato super fixo, né, do que são. Mas, enfim, era isso. Pode voltar, Paula. Total, não. Gente, quem quiser falar alguma coisa, por favor, se manifeste, porque Oi, sou empolgado e vou falando. Oi, Alguém dá Turi. um oi. oi. Aqui é o Turi. Oi, boa noite para vocês. Vê só, eu adorei o que você falou. Caramba, eu tô tentando iniciar um projeto aqui com um rio perto de casa. E se eu mostrasse um bando de números pro pessoal que mora do lado do rio, o pessoal ia ficar, nossa, né? Iam dizer, concorda com a cabeça, mas quando eu saísse, eles iam continuar jogando lixo no rio. Eu tenho que pegar uma família que passou por uma coisa horrível e contar a história deles para o pessoal que mora ali. E depois, com isso, né, fazer com que as pessoas elas não joguem mais lixo no rio. Assim, agora eu não sei como eu vou fazer isso, né? Eu vou ter que conhecer toda a comunidade. Eu estou atuando aqui como agente popular de saúde na minha comunidade. E vou procurar, né, saber mais relatos sobre essa questão de tragédias no rio. Se tu tiver alguma coisa aí para me recomendar, eu tô agradecido Cara, de demais pelo que tu cabeça assim, falou, não porque sei. eu ia, Pode falar, desculpa te interromper. sim, que vê só, eu ia simplesmente pegar números e esfregar na cara deles, né? Tipo, mais ou menos isso. Mas eu tenho que entender a situação, né? As pessoas que eu tô lidando, o momento do, do nosso planeta, sabe? O momento da humanidade, saber que tem pessoas ignorantes no mundo. E eu acho que, de verdade, não vai funcionar se a gente ficar expondo números, dados, porque as pessoas não estão sentindo na pele. Enquanto elas não sentirem na pele, elas não vão fazer. Porque eu só comecei a fazer porque eu senti na pele a questão do lixo, sabe, assim. Eu meio que sufoquei com lixo, é mais ou menos isso. E eu me toquei, tá ligado? Raro, mas aconteceu comigo, entende? E eu Mas acredito que é assim, é só uma questão de realidade mesmo. por que você não conta a sua própria história para eles? Aí, droga. É que eu sou tímido, né? Mas você Eu pode sou um falar pouco que não foi tímido, né? você, falar que foi um amigo. Então, eu vou tentar fazer isso. Porque eu acho que se você falar uma história que é Tudo sua é válido, né? mesmo, tudo é válido. E se é sua história, você vai saber É, contar muito melhor e vai ter muito mais sentimento e vai poder é, mostrar justamente essa questão da vulnerabilidade que eu estava falando. Eu acho que é interessante. Mas se você não quiser contar a sua história também,
e você também não souber a história de ninguém da região, realmente, você pode criar suas próprias histórias, né? Não mentir, mas digo Olha o assim, desespero. não, mas digo mostrar hipóteses, mostrar tipo, olha, tá vendo aquela casa ali? E se a pessoa que mora É. lá ali viesse aqui, acontecesse isso, e se o lixo daqui fosse parar em tal lugar, sabe? Você pode olhar ao seu redor e tentar criar umas histórias em cima e mostrar como hipótese mesmo, né? Sem mentir pro pessoal falar que aconteceu. Ou enfim, no último caso, você pode dizer que aconteceu em outro lugar. Sei lá. Caramba. Pois é, pois é. Eu vou tentar. Muito obrigado mesmo, de verdade. Imagina. Massa, Turi. Eu vou dar um passo atrás, senão eu vou meio que me passar. Assim, Turi, assim, tipo, véi, bote a boca no o trombone, véi. Faça alguma coisa, só não faça nada, sabe? Eu acho que existe várias ferramentas aí que a gente pode tá usando. Inclusive, você até pode também aproveitar a gente como engajar o mundo, sabe? Para tentar comunicar as coisas que tá acontecendo aí também. A jura, não sabia não. Oxi, com É, certeza, meu filho. eu quero muito expor, quero expor tudo aqui, menino. Ó, tudo, 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 se possível, de verdade. Agora, eu tenho muito medo de usar o nome do Engajamundo e acontecer alguma coisa, sabe, assim. Mas a gente vai fazendo isso. Não acontece Vocês, quem não. souber aí de Rio, já me chamem. Quem souber de Rio, que eu não entendo nada de Rio. É isso. A gente já fez coisa bem pior já e até então não aconteceu nada com a gente, né? Isso agora me fez também lembrar de algumas coisas quando a gente fala, né, que trazer alguns exemplos que tá afetando a gente, né, e mostrar. Isso vai muito de encontro com as coisas que a gente faz nos corredores das COPs, né, das conferências de clima. A gente, como Engaja Mundo, desde 2013, a gente está indo para as COP, né, a gente faz a nossa delegação de jovens e vai. Eu já tive o privilégio de ir para duas, né, eu fui para a COP de Madrid e a da Polônia. Então, nas nossas ações, né, a gente sempre tenta trazer o contexto, né, a pessoa. Então, as duas últimas delegações do Engaja, a gente teve indígenas nelas, né? Então, as duas últimas foram as duas primeiras que a gente conseguiu levar alguns indígenas para esse espaço de retomada de decisão. Então, sempre a gente faz, né, tenta trazer tudo aquilo que está acontecendo, né, na comunidade deles, né, e tentar meio que mostrar, né, assim, para não falar outra coisa, a gente mostra, mas a gente mostra do nosso jeito, né, das coisas que estão acontecendo aqui, né, principalmente a galera de fora, né, pensa que aqui dentro do Brasil, até então, né, antes de entrar o governo, desde que é o governo, pensa que a gente aqui é um país lindo, que aqui não acontece nada de problemas ambientais, né? Principalmente quando se fala em gerações de energia, né? Que pensa que a nossa matriz é super limpa, a gente tem várias hidrelétricas, mas eles não têm ideia, né? Os grandes impactos que essas hidrelétricas causam, né, nas pessoas que moram perto, né? Principalmente comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas. Então, eu achei massa, assim, esse tipo de trazer o que está afetando a gente e contar, né? Eu acho que isso, assim, é uma das ferramentas que a gente mais usa dentro do Engaja, né? Sempre trazer para nossa realidade. Com certeza. E é legal justamente nesses espaços internacionais, né, você mostrar, porque cada lugar é diferente. Embora seja um problema geral, né, cada lugar é impactado de formas diferentes. É muito interessante a gente mostrar o nosso, mas também conhecer o impacto nos outros lugares, né? Porque também podem representar impactos que vão ocorrer aqui no futuro, ou
a gente pode encontrar coisas em comum, né? E também essa questão interessante que você falou aí das hidrelétricas, por exemplo, que em muitos lugares é visto como solução. Então é importante as pessoas de outros lugares reconhecerem esses erros que foram cometidos aqui para, nesse momento de se voltar para energias mais renováveis, não cometer os mesmos erros de novo, né? Porque não é só porque é renovável que todo o resto tá de boa. Tem muitos outros impactos envolvidos aí e tudo tem que ser pensado para ser o melhor possível. Então é bom a gente conhecer o erro dos outros também. Sim, super. E falando nisso, né, da forma que a gente se comunica aqui dentro do Engaja, a gente usa um termo que se chama sexify. Que é isso? É sensualizar, né, esses temas chatos para que a juventude tenha mesmo interesse em estar acompanhando e estar aprendendo, né? Então, para quem acompanha principalmente o nosso Instagram, a gente sempre tenta trazer a linguagem assim um pouco meio que diferente da que a gente vê, né? Que é de gráficos de tal, de coisas assim que às vezes isso não é entendível para todo mundo, como não era para mim, né? Antes de entrar na faculdade, que eu tive que aprender meio que na raça isso, mas deu certo. E aí eu quero saber assim se a gente, como Engaja Mundo, né? Você acha que existe alguma outra ferramenta ou estratégia para falar com o nosso público, já que a gente sempre está falando para o público jovem, né? Que é o nosso público-alvo. Eu acho que vocês entendem mais jovem do que eu já passei um pouquinho da idade. Aí a gente começa a desaprender um pouco. Antes de eu responder isso, deixa eu voltar a pergunta para vocês um pouco. Vocês acham que nos últimos anos há uma ideia de que o ativismo e de que a questão específica climática e tal estão com um ar mais cool entre os jovens, que despertam o interesse de algumas pessoas porque parece legal estar envolvido? Você quer responder, Gi? Eu não sei se você quer falar, ou então alguém aqui também da sala, gente, tá? Que eu sou empolgado demais, eu falo muito. Então, eu posso falar, né? Também, vamos depois ver. eu falo Quem também. pode falar aí? Não, fala, a gente vai trocando ideia. Vê só, Recife. Eu vejo muita gente catando lixo no mangue, tipo, 30 pessoas, sabe, aqui com o pessoal do show plástico, não sei se vocês conhecem. No mangue, na praia, né, a gente fala sobre o clima, conversa sobre a tartaruga, sobre o caranguejo, todo mundo conversa sobre o aquecimento legal dos canudos, né, a importância de não usar o descartável, né. Só que, para ir no sexta-feira do clima, que a Greta fez, cadê o pessoal lá, parando na rua? Só tem 5 pessoas. Aí eu fico um pouco chateado, né? Aqui, né, em Recife, não sei como é aí, na casa de vocês aí. Mas assim, eu acho que essa questão, eu concordo que tá mais legal, né? De falar sobre, mas pra levantar a plaquinha, eu acho que o pessoal pode. É a minha visão aqui. Recife, tá, gente? Eu ia falar sobre isso mesmo, sobre a tal da Greta. Porque até então, né, antes assim desse boom, né, falando das greves pelo clima, aqui no Brasil, na minha opinião, ainda era uma coisa bem tímida, o ativismo jovem. Então, tem várias pessoas que fazem, mas ainda não tinha esses holofotes que teve a Greta, né? Tanto que existe jovens que há muito tempo já faziam o que a Greta fazia, né? Então isso aí já até cai em outro tipo de questão, né? Sobre o racismo. Existe até antes da Greta, existe quer dizer, ainda existe, né? Várias ativistas, principalmente da África, que já faziam greve, né? Pelo clima em frente aos seus parlamentos e tal, né? Mas pelo todos os privilégios que a Greta tem de ser uma pessoa branca, de ser da
Europa, isso tudo ganhou muita visibilidade. Isso é bom. Eu acho massa, assim, o trabalho que a Greta fez, mas eu acho que ainda a gente não... como é que eu vou falar? Eu acho que a mídia vê como a Greta como a super-heroína, que foi a primeira pessoa a estar fazendo isso, sabe? Aham. Então é só a gente dar mesmo uma olhada para dentro da nossa ONG, né? Existem vários ativistas que estão mesmo na linha de frente o combate contra o clima, né? Mas por serem indígenas, por serem pretas, né? Por não ter tanto acesso a canais de mídia, ainda não teve esse tipo de não reconhecimento, mas esse tipo de visibilidade, assim. Mas eu acho que e depois da Greta, assim, que teve, assim, o interesse mais, né, com as coisas do Fridays for Future e tal, assim, é isso mais ou menos o que eu acho, para eu não me estender muito. Eu, só pegando o gancho no que tu trouxe, eu acho que é muito de um movimento que a gente, né, a gente pensa não só engaja, mas a gente, juventude aí que está em mobilizações e que está, né, participando de alguma forma dessas pautas socioambientais, de entender como é que a gente consegue pegar esse momento de visibilidade que a Greta, por exemplo, trazendo, né, esse exemplo de agora que ela trouxe para a pauta climática, como é que a gente consegue fazer que todos os jovens consigam chegar nos mesmos espaços e consigam ter esses mesmos holofotes, né? Porque são realidades muito diferentes que precisam ser todas colocadas no centro desses debates. E aí, eu acho que, voltando à tua pergunta, né, de como que a gente vê a juventude participando desses espaços de ativismo, eu acho que além disso, da galera entender como uma possibilidade de atuação que é legal, que é cool, que pode ser divertida e tudo, tem também uma. E aí, falando muito né, do meu lugar pessoal, eu, Gisele, como é que eu vejo isso? De entender que tem espaços de tomadas de decisão, o espaço da política, por exemplo, que a gente cresce vendo como uma coisa super distante e muito chata, e que política está resumida a partido político e que democracia está resumida a voto, então a gente tem essas coisas assim muito de caixinhas, e eu acho que a geração mais recente, tipo a juventude, está entendendo que vai muito além disso, sabe? Que tipo espaços políticos a gente também pode ocupar, que existem várias formas de a gente estar atuando e estar defendendo uma pauta mais democrática e tudo. Então, eu acho que tem essa questão de estar ampliando a visão de o que é ativismo, o que é mobilização e quais são os espaços que a gente pode estar ocupando também. Uhum. Muito interessante. Porque são coisas que eu sempre me perguntei, assim, porque é justamente isso que estavam falando, né? Focou muito na Greta e tal, e como se ela tivesse começado tudo, mas dando justamente uma ideia de que a partir dela cresceu horrores e agora todos os jovens querem se envolver, e não sei, até talvez uma narrativa meio de que para uma determinada faixa etária, se você não faz parte do movimento, você não é legal, você não é cool, né? Não sei se isso existe de verdade, mas é uma coisa que eu sempre ficava me perguntando: será que realmente o pessoal está vendo mais engajamento ou isso é só uma narrativa que foi criada, assim? E também vocês falaram em sexify, né? Eu perguntei: será que isso por si só já fez esse assunto ser mais sexy ou não para essas novas gerações, né? Mas como fazer ser mais sexy? Olha, eu acho que vocês sabem disso muito mais que eu. Acho que vocês fazem um trabalho ótimo. Acho que eu aqui tô tentando aprender com vocês também. Não sei se eu tenho uma resposta melhor, viu? Massa. Fala Desculpa. só mais uma coisa. Eu acho Por que favor. o humor também é muito bom, né? O humor é uma coisa que funciona super bem e principalmente não só com gente jovem, né? Inclusive, hoje mesmo eu tava, que agora vocês sabem que eu tô com tendinite, então eu passo o dia só ouvindo podcast, que é a única coisa que eu consigo fazer. Aí hoje eu tava ouvindo um podcast eu não sei se vocês conhecem tem um Instagram que chama Adapt,
acho que é só ADAPT que chama, que é um pessoal na Inglaterra que fala sobre mudança climática eles são designers, então eles fazem uns designs meio malucos e falam coisas de mudança do clima. E aí era um podcast com eles falando, e eles falam dessa questão do humor, que a moça que começou esse projeto, ela estava fazendo um mestrado em design em que ela estudava o poder do humor no design para engajar pessoas. E aí que ela teve a ideia de juntar a preocupação dela com mudança do clima e fazer esse projeto. E ela fala que existem muitas pesquisas tentando entender por que a gente ri, por que a gente acha coisas engraçadas, como isso, psicologicamente, mentalmente, como isso nos afeta, assim. Por exemplo, uma pesquisa diz que a nossa memória funciona, a gente lembra coisas muito mais facilmente se a gente riu delas. Então, até uma técnica que alguns professores usam de fazer piada, você memoriza aquele conteúdo muito mais fácil. E anos depois você vai lembrar daquela piada que o professor fez que te ensinou tal coisa, mas você não vai lembrar do resto do conteúdo. Então, o humor, ele entra na nossa cabeça de uma forma diferente. Não só para jovem, mas para qualquer idade, mas acho que para o jovem isso ajuda muito, porque principalmente a questão dos memes e tal, né? A internet hoje em dia tem muita coisa do humor, e eu acho que o humor é um jeito bom também de ser sexy. Eu acho que não. Eu acho não, tenho super certeza disso, porque a gente faz isso até mesmo de uma forma meio que intrínseca, sabe? Enfim, tipo assim, o Engaja, a gente ocupa vários espaços, assim, mas falando de COP, né, de conferência da ONU, a gente sempre é lembrado pelas nossas ações, né? Porque, tipo assim, a gente vai para a COP desde 2013 e sempre quando a gente está com essa camisa lá, né? A galera já fica na super expectativa. Às vezes você nunca viu, né? A pessoa, enfim, né? Porque sempre a gente vai com novas pessoas, né? Para a COP. E aí, quando a galera vê a galera do Engaja Mundo, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer qual vai ser a performance da vez? Uma dança, porque eu lembro que você, sei lá, em Paris, tipo, em Paris, eu acho que as pessoas que foram para a COP de Paris, do Engaja, acho que nem estão mais, né? E vocês um dia fez a dança lá em Paris, eu vi, né? Então, eu acho que isso do humor sempre fica meio que na mente das pessoas, né? Sempre quando a gente está em COP assim, todo mundo já fica na expectativa, né? Tanto as pessoas que já frequentam ali, tanto até que as mídias de fora, né? Porque eles acham isso a coisa assim mais tipo uau do mundo, né? Tipo, uau, meu Deus do céu, eles dançaram na frente do negócio, gente, eles são loucos. Mas sim, eu ia falar uma coisa assim, mas eu acho que eu vou dar 10 passos atrás. Eu não sei o quanto que é viável isso, mas eu vou falar, só para não perder. Quando o Gi estava falando, né, que para o jovem, assim, também é uma coisa distante a política, e falar também de democracia, isso vai muito com o que a gente aprende na escola, né, porque é isso que fica sempre como base. E ainda falando, né, do contexto que eu vim, escola pública, onde eu estudei, quando eu via também falar de educação ambiental, a única coisa que vinha na minha mente era reciclagem. Sim. Não que Ou isso... então aquele feijãozinho que a gente aprende a plantar no algodão. Sim, eu tinha isso cravado na minha mente, né? Saí do ensino médio, né? Enfim, eu não entrei na faculdade logo, mas após eu entrei num cursinho que eu vi ter mais, assim, interesse, né? Eu ficava, velho, como eu fui enganado a minha vida toda, né? Educação ambiental não é só reciclagem, né? Assim, mesmo eu, depois de sair do colégio e ter já uma certa idade, né? Que eu saí do ensino médio, pude fazer escola técnica, eu trabalhei e só depois eu entrei na faculdade. E isso impacta muito, né, a mente da pessoa, né? O que a gente tem como referência, né? Então, se a gente não começar
popularizar isso, né? Que clima não é algo tipo assim, uau, assim, meu Deus do céu, que sim, dá pra gente falar. Talvez eu acho que a gente já tivesse um movimento bem maior de jovens falando sobre isso, né? Apesar que a gente é uma ONG de 15 a 29 anos, a gente não tem assim um público, sei lá, de 15 a 18. Tem, mas é muito pouco, é a minoria, né? A galera mais que está dentro da engaja, mais assim, a galera que está na faculdade, que tá, então, sei lá, já está no curso de mestrado. Então, eu acho que isso influencia muito, né? Já que vocês estavam falando, ver isso na minha mente. Eu achei muito interessante o que você falou, porque também me fez pensar que um dos problemas é que fica nos nossos ombros, né? Ter que fazer esse processo da educação que não houve. Então, a gente acaba tendo que lidar com umas coisas muito básicas, assim, às vezes, porque não teve essa preparação, né? Porque as pessoas não têm, realmente. Eu também, outra coisa que eu pensei aqui, na escola também, outra coisa que aprendi era economizar água. Esse era o terceiro pilar era sempre, não, escovar os dentes tem que desligar, como se aquilo fosse a coisa que ia salvar o mundo. Você fechou a torneira para escovar os dentes. Esse era o grande ponto. Ou apagar a luz, né, também. Coisas assim muito simples, mas ninguém explicava que todo mundo usa eletricidade, tudo que você compra, precisou a indústria usar eletricidade, que usou muito mais do que você, enfim. Nada disso é explicado, mas volta sempre para a questão de não ser essa visão estrutural, essa visão sistêmica, de tudo ser muito separado, que é também o que a Gi comentou sobre política. Isso é visto como uma coisa separada do todo o resto. A política é um negócio que vive ali, aqui em Brasília, e tá longe, não se conecta com a história, com a geografia, com nada. Sendo que não é bem assim, né? Isso é muito triste mesmo, essa nossa... essa falta de conexão que a gente tem com a política, né? Vou falar um negócio bem bizarro, mas enfim, ontem eu estava comentando com uma amiga porque a Reese Witherspoon postou no Instagram um negócio falando que ela, quando ela tá na terceira série, não sei o que acho que deve ser balela, mas enfim, que ela falou para a professora que o sonho dela era ser presidente dos Estados Unidos, a primeira presidente mulher dos Estados Unidos, né? E a gente ouve muito isso de americano, né? Aqui no Brasil ninguém nunca sonhou em ser presidente, parece o negócio mais horrível do planeta. E tudo bem, historicamente, se você for ver, todos os nossos presidentes sempre se ferram, né? Ou morrem, ou são assassinados, ou tem golpe, ou alguma coisa acontece, nunca é bom ser presidente no Brasil, então até dá para entender. Mas ninguém sonha em fazer parte da política. Pra gente, por que isso? Porque é muito distante, né? E eu acho que isso é uma coisa que falta muito na nossa educação mesmo. Até hoje tem tanta coisa da política que eu não entendo como funciona, porque é muito, a gente tem que começar muito lá de baixo para começar a entender, e é um processo longo para a gente ver como as coisas funcionam, né? Então, é complicado a gente também ter que fazer o papel de professor, né? Hoje, tu pode ver se tem alguma interação lá no YouTube? Tu consegue ver? Consigo pelo celular, porque meu computador surtou de novo. Mas vai dar certo. Tá? Amiga, pelo amor de Deus. Sobre isso aí que tu falou, que na escola a melhor coisa, tipo, a coisa mais importante era desligar a luz e desligar a pia. Eu também aprendi isso, de verdade. E eu me lembro até que era no tempo que tinha a onda do flu da pasta. Eu não sei, né? Menino, que meu Deus, pirava, porque, né, tem flu na pasta, nossa, incrível. A pasta que não tivesse flu, eu não usaria. Aí, eu me lembro da professora dizendo, né, pra eu economizar água, etc, né? Eu chegava em casa, repassava tudo isso pra minha mãe. E a minha mãe, de cabeça dura, né, dizia, se eu economizo água aqui em casa, a vizinha vai usar a água todinha para lavar a frente da casa dela, então não vai adiantar em nada, é melhor usar também na mesma quantidade que ela e tudo mais. Aí eu voltava para a escola, falava para a professora, minha mãe disse isso, 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 isso. Aí ficava isso, tá ligado? Tipo, de casa pra escola, escola e casa.
Eu tentando trazer as coisas para casa e meus pais, ó, nem se portando. Eu acredito que não dá. Essa educação ambiental aí que tentaram, não deu certo. Até hoje eu tento. Esse negócio de reciclagem aí que tu falou também. Menino, não pega não, não cola não. Isso tem que vir da família, pô. Tem que vir da família, é o que eu acho. É bem difícil mesmo, né? A questão da reciclagem no Brasil eu acho muito complicada também, porque em cada lugar é diferente. Nunca ninguém nos ensina em lugar nenhum o que é reciclável naquele lugar, o que não é. E a gente fica sempre na dúvida, no fim, a separação do lixo sempre é errada, sempre tem gente que põe coisa errada no lado errado. E não é por mal, é porque ninguém nos avisa o que pode pôr, o que não pode. Aí inventaram aquele negocinho com os numerozinhos que tem na garrafinha, ai, plástico 4, 3. E aí? O que isso É significa? verdade. Né? A gente não tem nenhuma explicação para essas coisas. E aí você vai numa cidade, aí você se muda para outra cidade, a separação é completamente diferente. Aí cada lugar tem que padronizar as coisas para Sim. ser mais fácil também, né? Aqui implantaram o negócio da cozinha. Eu li em um post do Instagram, né, que deveria ser assim, recicláveis e não recicláveis apenas. E a gente ia poder fazer tudo certinho, né? Pra gente não endoidar, porque você vê um arco-íris assim na sua rua, você vai ficar, meu Deus, o que é isso? Principalmente alguém que não teve uma educação básica. Meu Deus, o que é isso? Um arco-íris na minha rua. Onde é o plástico? A gente não Entendeu? sabe nem o que é plástico, né? Você olha pra isso aqui é feito de quê? Isso aqui é Isso, plástico? Vou jogar no chão, se quebrar é vidro, se não quebrou é plástico. Mano. Mano, Plástico olha, tem 800 ah, tipos diferentes de plástico. Você nunca sabe qual nossa, que velho. recicla, qual que não. É um inferno. Eu descobri um dia desse que isopor era plástico. E que Nossa, a, a, a bucha de lavar prato também era plástico. Eu descobri um dia desse, sabe? E, enfim, eu nem sei onde descartar isso, porque, enfim, é outro tipo de plástico. Eu perguntei aqui à minha recicladora, ela falou que não aceita isopor, mas é plástico. Aí, enfim, eu vou ter que arranjar um canto pra. Enfim, é difícil demais. É uma luta. é muito difícil, né? Exatamente. A Gi nunca mais voltou, né? Ela tá lá ainda. Tô aqui. Tem uma pergunta no YouTube que é da Alicia Oliveira e ela diz assim: na comunicação, discutir sobre mitigação ou adaptação das mudanças climáticas é uma maneira de convencer sobre o tema ou focar na causa dessas mudanças estarem ocorrendo é mais interessante? Eu acho que a gente tem que ser um pouco dos dois. Eu acho que é muito importante falar de mitigação e de adaptação, justamente porque aí é um dos pontos em que a gente pode trazer também um pouco de otimismo, né? A questão das soluções e falar, olha, tem aqui algo pelo qual a gente pode lutar, que é, no mínimo, adaptação e, de preferência, mitigação também. Então, acho muito importante falar sobre isso. Acho que, como a gente estava falando antes, a gente ainda tem que falar um pouco sobre causa, porque ainda tem muita gente que não entende isso. Mas seria maravilhoso se a gente tivesse num mundo que a gente pudesse falar só de soluções, só de mitigação, só de adaptação, porque isso aí já é complicado demais, já é muito difícil de descobrir o que funciona e o que não funciona, né? Todas as soluções trazem novos problemas, então tudo isso já é muito complicado por si só, mas a gente realmente ainda não está nesse ponto, né, de poder falar só disso. Mas acho importantíssimo, se conseguir misturar as duas coisas no mesmo conteúdo, então melhor ainda, falar, olha, isso aqui causou, aqui tem um jeito de melhorar. Já é melhor que a pessoa já encontre um caminho, já fala, ó, aqui tá fiquei deprimida, mas para sair dessa depressão, essa é a direção para onde eu tenho que ir. Então, acho importantíssimo falar sobre essas coisas, assim. Com certeza. E aí eu acho que tem um papel importante de comunicar sobre mitigação e adaptação, que é a gente pensar em pressão política, né? Porque se a gente fala sobre o que é mitigar e o que é adaptar, pensando nas nossas realidades, seja a nível regional ou nacional, enfim, quando a gente tem pessoas ou tomadores de decisão discutindo sobre estratégias de adaptação e mitigação, e a gente sabe o que é isso, a gente vai dizer, ei, amigo, tu tá fazendo besteira aí, não faça isso não, tem que fazer tal jeito, tu tem que pautar tal coisa. Então, eu acho que uma parte super importante também de a gente pensar em estar falando, né, sobre mitigação e adaptação. Com certeza. Total, Gi. Isso vem de. Essa pergunta foi boa, porque eu
estou acompanhando o plano de adaptação e mitigação de Salvador. E aí, né, tem algumas empresas e algumas organizações que estão fazendo esse plano, né? E aí eles estão abrindo um espaço para sociedade civil também meio que e participar, né, desse plano. Só que aí pelo incrível que pareça, todas as contribuições que não todas, mentira, Paulo. A maioria das contribuições, né, que eles meio que tentaram fazer sobre o plano não tinha nada a ver sobre adaptação e mitigação. Então, isso até foi um motivo de não treta, né? Mas assim, de como a gente aproximar o tema mesmo assim da a sociedade como um todo, né? Enfim, isso já é tipo outro assunto. Tá um caos, mas quando você falou, eu meio que lembrei disso, assim, né? Que é também importante a gente falar sobre, né? Um exemplo aí que, tipo, a gente quer dar espaço para todo mundo opinar e tal, mas a pessoa tem que ter o mínimo, né, de entendimento que é, né? E falar de adaptação e mitigação ainda, na minha opinião, não é algo que está entendível ainda assim para quem não tem o mínimo de entendimento do que é, né? Então ainda a gente está na luta para falar o que é clima, quais são os impactos, e aí a gente já falar de adaptação e mitigação, talvez já seja um passo à frente, não que isso não seja importante, mas é aquilo que a Bibiana falou, tem que ser coisas juntas assim para ter um equilíbrio assim. Uhum. Mitigação é uma palavra tão difícil, né? Assim, não fazia parte do nosso vocabulário antes dessa questão climática, então as pessoas se assustam muito quando vem essa palavra, é meio difícil de entender mesmo. A adaptação é bem mais fácil, mas ao mesmo tempo, quando se fala em adaptação, a pessoa fala... Então, você está me dizendo que o mundo vai ser uma merda mesmo e que eu preciso me adaptar? E também já vai um pouco pro lado do negativo, lado pessimista. Assim. Então, você está falando que já vai dar tudo errado, é isso? E eu preciso criar aqui uns mecanismos para eu conseguir sobreviver nesse mundo de merda. Tipo, o mundo vai afogar e eu tenho que construir meu bote para me adaptar. E é isso. Mas aí você fala, mas o mundo já está semi-afogado, amigo. Já tem enchente ali todo dia, já tem desastre de Mariana uma vez a cada 2 anos, já sabe? Então, também tem essa ideia de que no futuro vai ser muito ruim, mas e os problemas de agora, sabe? Essas questões de adaptação, vamos adaptar para as coisas que já acontecem. Né? Porque tem tantas cidades do Brasil que tem enchente todo ano e não é algo novo, não é só assim por causa da mudança do clima, é uma coisa que já tinha, só que está ficando pior. Então, desde quando eu era criança, sempre teve enchente onde eu morava e aí até hoje não se adaptou. Então, assim, também não tem que pensar na adaptação como algo para o futuro, né? A adaptação é algo que já melhora a nossa vida agora. Só que às vezes as pessoas não se dão conta, então tá aí um outro ponto que é interessante de deixar claro. Ai, gente, eu esqueci o que é mitigação. Desculpa, eu tô boiando. Viu? É muito difícil, quase ninguém sabe. Às vezes até eu me confundo. Mas pensa só, adaptação é meio o que a gente tá falando, a adaptação é meio o que vem depois, né? Mitigação é o que vem antes, é o que vem agora, apesar de que a adaptação devia vir agora também. Mas a mitigação é tentar frear as consequências, né? Os resultados. É tudo que você pode fazer para diminuir o que está acontecendo. Ou vocês também, se vocês tiverem uma explicação melhor, por favor. Porque, né? Eu também, às vezes, fico meio suspeita. Deu para entender, Turi? O silêncio é uma resposta também. Consentiu. Sim. Ai, não. Horror. Desculpa, é que, enfim, meu pai aqui atrapalhando aqui a reunião. Eu entendi bem. Então quer dizer que eu tô mitigando. Olha aí. Vou dizer, ó. Já é alguma coisa pra falar, né? Pode, exatamente. Você está prevenindo o problema. Uhum.
tem, assim, sei lá, então quer dizer que, tipo, todos os ativistas estão mitigando, né? Não é só o pessoal do meio ambiente. Sim. Lá. Então tá certo. Tá, então eu quero saber se aqui na sala tem alguém que quer falar alguma coisa, quer fazer algum tipo de comentário, porque a gente já está ultrapassando os 60 minutos, para a gente não ficar se alongando, né? Porque a Bibiana tá É, doentinha. então uma coisa também, vê só, usar a religião pra ajudar a gente. Eu acho Olha que aí que pode legal. sim. Eu Então, tu já acho fez bem isso? interessante. Eu nunca fiz, porque eu não tenho religião, eu fui criada sem nenhuma religião, então eu tenho uma distância muito grande, assim, eu não entendo direito do assunto, para ser bem sincera, assim, eu acho. Mas eu acho um método maravilhoso, eu acho que deve ser sim usado, porque eu acho que todas as religiões têm né, essa questão da natureza no meio, não tem como se afastar. E Sim. também do todo, né? A religião ela vê muito o todo. E eu acho que isso é muito importante nesse sentido, porque a questão do clima é importante você ver o todo, né? Você vê o planeta como uma Sim. coisa só, como todos nós estamos interligados. Eu acho muito legal quem faz isso. Tem muitos, né? O próprio Papa tem falado muito de clima Sim. e tem Uhum. muitos movimentos inter-religiões, né? De várias religiões se misturando e tentando agir junto nesse sentido. Eu acho que Uhum. eu não consigo te dar dicas de como fazer isso, porque realmente é muito distante da minha realidade, assim. Mas eu acho que você pode demais fazer isso. É que vê só, eu sou ateu. Mas se eu não contar as pessoas e eu falar as questões das religiões delas, né? Tipo, perguntar a religião dela, um exemplo. Uhum. É, a Jurema, cara, a Jurema é incrível. Ela, tipo, ela preserva a natureza, ela enaltece, né? Isso aí já é top. Eu tenho que pegar o pessoal da Jurema, de religiões afrodescendentes, e puxar para esse barco e tentar puxar os cristãos falando de Deus e que, tipo, você maltratar a natureza também é um pecado, sabe? É a mesma coisa de você ser alguma coisa aí desprezível, né? Que a religião fala. Só que, eu não sei como elaborar isso. Tu me deu uma ótima ideia aí. Eu Eu acho vou. maravilhoso, mas é isso, depende de você conhecer a Sim. religião também, né? Precisa não sair falando umas coisas meio erradas, assim, no meio. Eu acho Né? Um que você cursinho de tem que pegar teologia. por algo que você conhece melhor. Ai, Se tiver. droga. Sim, Turi. Deixa eu te contar também uma coisa agora, tu falou e eu lembrei. Clima e religião são, tipo assim, esses, né, enfim, vou falar mais do o contexto fora do Brasil. Quando a gente vai para a COP, a gente engaja, a gente também recebe vários convites de igrejas também para estar falando sobre isso também, né? Existe até um movimento que se chama Fé no Clima, né? Que a galera pauta assim muito, né? Eu não sou tão ligado assim, mas eu tenho um adesivo que eu achei lindo, mas está no meu computador. Uma pena que não tem como mostrar agora assim. Aham. Mas principalmente fora do Brasil, existem vários e vários movimentos assim, né? Que Ótimo, sei ótimo. lá, de Eu super várias participaria. linhas de religião que falam sobre clima e também de matrizes africanas, né? Para quem não sabe, né? Alguns, eu tô com medo de falar o nome errado, mas assim, eles têm vários orixás que são através da natureza, assim. Então, eles têm uma Aham. conexão forte com isso, né? Sim. Mas assim, falando de clima, assim, existem sim vários movimentos fora do Brasil que a pauta deles é trazer isso para dentro da igreja ou então dentro do Sim, espaço que sim. ele tem a sua crença, né? Isso assim nos Aham. corredores da ONU assim é bem frequente, sim, existe muito. Eu acho que a gente tem que pegar forças de quem é mais forte. Tipo, o Papa é muito forte, é muito poderoso, tem muita voz.
a gente tem que pegar esse pessoal aí pra expandir. Eu acho que a gente tem que ficar do lado dos religiosos, porque os religiosos mandam no mundo praticamente, entende? É isso que eu Sim, penso. Turi, uma coisa que você pode fazer como ateu é tentar fazer um grupo que tenha uma pessoa de cada religião e você represente esse lado, o ateu e outras religiões. E aí tentar formar um grupo, tentar formar isso aí, movimentar isso junto, de como encontrar o clima em cada uma das religiões e o que vocês podem construir juntos. De Vá repente é lá. o jeito. Ó. Pois é, adorei. Vou pensar nisso. Vou visitar em cada religião, assim, cada igreja, pegar alguém, conversar, né? É ótimo. Uhum, isso mesmo. se eu não me Obrigado, gente. engano, se eu não me engano, não, eu tenho certeza disso. No relatório do Engajamundo tem algumas ações que a gente fez junto com a galera da igreja. Assim, eu acho que tem umas 3 ações. Eu acho que foi até o Ian, um dos indígenas que foi com a gente. Ah, não, não, assim, eu. Não, quem foi o Ian, acho que foi outra pessoa, enfim. Mas no relatório tem essas atividades que a gente fez, né? A Karina também participou de vários momentos envolvendo clima e religião. Depois eu te passo o link do relatório. A gente tem, né, Giza? Acho que tem, Giza. Tem Tem, sim, né? tem. Tem. Eu lembro porque eu li isso umas 300 vezes, esse relatório, eu lembrei. Foi com o Ian e com Karina. Enfim, Certo. Obrigado. por nada. Então, último chamado antes da gente ir para os encaminhamentos finais. Alguém aqui quer falar mais alguma coisa? Tem algo a complementar? Elogios, críticas, sugestões? Quer cantar uma música, um poema? Opa! Eu tenho uma pergunta, mas seria bem assim, caminhando para o final. Então, se alguém quiser antes falar qualquer coisa, aí eu fico mais para o final mesmo. Eu acho que eu encerrei já. Foi ótimo. Tá bem. Tranquilo, então. O silêncio também é uma resposta. Então vá, Giza. Massa. Pensando assim no propósito que a gente criou, o Comunica, né, que foi de aproximar essas conversas de comunicação e produção de conteúdo da nossa rede, eu queria saber, assim, de opinião pessoal mesmo e do teu trabalho com clima, como é que você vê o papel da comunicação nesse campo de impacto social, de pautas socioambientais? Tipo, qual a importância da comunicação para essas pautas estarem avançando? Tanto assim em contato com sociedade de forma geral, como de educação, de contato com espaços políticos, bem em geral mesmo, sabe? Como é que você vê esse diálogo? Bom, é importante demais, né? É importante demais. Assim, num primeiro plano, eu acho, principalmente falando de clima, né? Eu acho muito importante a comunicação seguir frequente, porque é um tema que é muito difícil de lidar e o nosso mecanismo de proteção vai querer nos afastar do assunto o máximo possível. Então, se eu não falar disso o tempo todo, eu vou aqui querer esquecer que isso existe, que esse problema existe, vou pensar que meu futuro está garantido e que está tudo de boa, porque é muito difícil, é horrível você ter que estar pensando nisso o tempo todo. Então, assim, esse é um primeiro ponto do porquê eu acho importantíssimo estar sempre comunicando isso, que é para manter esse diálogo vivo, né? Manter essa questão viva. E aí, nisso, também é preciso a gente estar pensando nisso, é preciso esse diálogo estar vivo para que a gente possa cobrar das autoridades e de quem tem poder e de todo mundo, para que alguma coisa aconteça, né? Para políticas públicas, para acordos, para, enfim, para que as coisas se movam. E também, no lado da iniciativa privada, também cobrar para que eles também façam o papel deles, né? Que também é importante. E para a gente se lembrar todos os dias que a gente também tem coisas que a gente pode fazer e continuar fazendo, né? Então, eu acho isso, acho que o mais importante é isso, é manter o diálogo vivo para que a gente não esqueça desse problema.
Por isso que é importante falar mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de outras crises. Não dá para querer deixar para depois. Então é isso. Então vamos encaminhando para o final. Então eu quero agradecer mais uma vez a Bibiana por ter aceitado o convite, mesmo com seus probleminhas da mão, com dores, tá aqui junto com a gente. Obrigado de verdade. E aí, se você também quiser falar mais algo antes da gente finalizar a transmissão. Eu quero só agradecer também, foi ótimo. Estou muito feliz de ter conversado com vocês e da gente se conhecer. E é isso, só agradecer mesmo. E que a gente continue fazendo esses espaços, essas trocas e conversando e falando sobre COP e tudo isso. Eu acho que quando a gente junta, né? Tipo, pessoas que têm propósitos iguais e que estão querendo fazer a mesma coisa, a gente super ganha força no que a gente faz, né? No nosso trabalho. Então, super obrigada de novo pela conversa e que isso seja, tipo, primeira conversa que a gente vai ter aí de muitas ainda. Com certeza, com certeza. E todo mundo também lembrar que toda voz de todo mundo é válida para falar nesse assunto. Então, falem vocês também. Muito massa. Para acabar mesmo de verdade, eu vi que você escuta muito podcast e a gente do Engajamundo tem um também. Depois eu te passo o link, mas eu não sei o nome do podcast do Engajamundo, gente, me julguem. Pimenta para jovem é refresco. Pimenta para jovem, que é o apelido. Maravilha. Pimenta para jovem é refresco. Tem no Spotify. Eu acho que a gente está no 6º episódio também. Eu não sei, gente, que eu escuto outros, então eu fico tipo, eu tenho que priorizar. Tem muito, né? Tem muita coisa. Mas... Um dia eu vou escutar o nosso, assim, porque eu acompanho vários, assim, senão eu fico doido com tanta coisa. Mas, enfim. Então é isso, gente. Eu vou finalizar aqui. Eu vou trazer nosso amigo de volta para dar tchau. Ai, meu Deus. Gente. Olha aí. Menina, do nada. Metamorfose. Maravilhosa. Igual. Agora a gente pode ir embora. A gente vai dar tchau. Ai, vou finalizar aqui no YouTube. Tchau, tchau, então, gente. Foi um